Imagine acordar um dia e descobrir que uma potência europeia com soldados armados, bandeira fincada no chão e canhões apontados, acabou de declarar que uma fatia do seu país, agora, pertence a ela. Era 1895. O Brasil tinha apenas 7 anos de república. Ainda estava tremendo após a abolição da escravidão, a queda do imperador, guerras civis e instabilidade política. O país era jovem, frágil, cheio de feridas abertas. E foi exatamente nesse momento que a França escolheu agir. No extremo norte do Brasil, numa região coberta de floresta densa, cortada por rios imensos e quase sem presença do Estado, a França avançou. Não com diplomacia, com tropas, com armas, com a convicção de que aquela terra era delas. O que aconteceu a seguir é uma história de coragem, diplomacia, morte e uma arbitragem internacional que poderia ter apagado o Amapá do mapa do Brasil para sempre. Fique até o final, porque o desfecho desse conflito dependeu de um único homem, em Berna, na Suíça, com uma caneta na mão. Para entender o que aconteceu em 1895, precisamos voltar no tempo. O território do Amapá, que hoje é um estado brasileiro com 750 mil habitantes e mais de 143 mil quilômetros quadrados, era no século XIX uma terra de ninguém legal. O problema começou com uma fronteira mal definida pelo Tratado de Utrecht, assinado em 11 de abril de 1713, que encerrou a Guerra da Sucessão Espanhola. Naquele documento, Portugal e França concordaram que o limite entre o Brasil e a Guiana Francesa seria o rio Oiapoque, que os franceses chamavam de Oiapoque. Simples, certo? Não, porque havia outro rio na região chamado de Araguari, e a França passou décadas argumentando que esse era o verdadeiro limite. A diferença entre os dois rios representava uma faixa de terra imensa, cerca de 260 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica, rios, recursos naturais e rotas estratégicas. Durante o Império Brasileiro, a questão ficou adormecida. Nenhum dos dois lados tinha presença real naquela selva, mas tudo mudou no início da década de 1890, por um motivo que sempre move impérios: o ouro. Em 1893 e 1894, garimpeiros brasileiros começaram a encontrar ouro nas margens do rio Calçoene, dentro do território contestado. A notícia se espalhou, e os olhos da França, que governava a Guiana Francesa vizinha, se voltaram com urgência para o Amapá. O Brasil, de 1895, não era o mesmo país do Império. A República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Mas nos primeiros anos, o novo regime enfrentou desafios brutais. A Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, 1893 a 1895, que matou mais de 10 mil pessoas. A Revolta da Armada 1893 a 1894, que ameaçou a capital. E uma crise econômica chamada de encilhamento, que devastou as finanças nacionais. O governo de Floriano Peixoto, 1891 a 1894, mal havia consolidado o poder, quando a crise do Amapá explodiu. Seu sucessor, Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da República, tomou posse em 15 de novembro de 1894. Era um homem de lei, advogado, paulista, e logo descobriu que herdou um problema diplomático grave no norte do país. Em 1894, a França tomou uma decisão audaciosa. O governador da Guiana Francesa, em concertação com Paris, enviou uma expedição militar para ocupar o território contestado e instalar ali uma presença francesa permanente. A expedição foi liderada pelo oficial francês Henri Véran e contava com tropas coloniais e apoio logístico da Marinha Francesa. Em março de 1895, os franceses chegaram à região do rio Calçoene, expulsaram garimpeiros brasileiros que ali trabalhavam e hastearam a bandeira da França. Eles nomearam o território de contestado franco-brasileiro e criaram um posto administrativo. A notícia chegou ao Rio de Janeiro e causou comoção. Jornais como o Jornal do Comércio e o Correio da Manhã publicaram manchetes inflamadas. Havia um sentimento popular de humilhação nacional. Afinal, o Brasil já estava enfraquecido pelas guerras internas. O governo brasileiro reagiu. Em maio de 1895,
O Ministério das Relações Exteriores, então chefiado pelo Barão de Cassação, Carlos Augusto de Carvalho, iniciou protestos diplomáticos formais junto à Embaixada Francesa no Rio de Janeiro. Mas a França respondeu com frieza. O território era delas, até que se provasse o contrário. O episódio mais dramático do conflito aconteceu em setembro de 1895. Um vapor brasileiro, chamado APA, navegava pelo rio Oiapoque, quando foi interceptado por embarcações militares francesas. A tripulação foi detida, o navio apreendido, e os marinheiros brasileiros ficaram presos por semanas na Guiana Francesa. Esse episódio gerou uma crise diplomática imediata. O presidente Prudente de Moraes convocou reunião de emergência com seu gabinete. Havia vozes pedindo resposta militar. O exército brasileiro, ainda saído das guerras civis, tinha efetivo disponível, mas a logística para enviar tropas ao extremo norte da Amazônia seria um desafio enorme. O Ministério da Marinha também foi acionado. 2 navios da Marinha Brasileira, o Tiradentes e o Amazonas, foram enviados para a região do Oiapoque em outubro de 1895, com ordem de vigiar as movimentações francesas, mas sem provocar confronto direto. Ao mesmo tempo, o Brasil ativou seus canais diplomáticos em Paris. O embaixador brasileiro na França, José Carlos Rodrigues, pediu audiências urgentes no Quai d'Orsay da diplomacia francesa. O encontro aconteceu em novembro de 1895 com o ministro das Relações Exteriores da França, Gabriel Anotax, um homem experiente e que tinha planos expansionistas para as colônias francesas. A resposta francesa foi clara. Ou os 2 países aceitavam uma arbitragem internacional, ou o conflito poderia se escalar. Anotax sabia que a França tinha posição jurídica fraca. O Tratado de Utrecht era inequívoco sobre o rio Oiapoque, mas confiava que uma arbitragem pudesse render ao menos uma divisão do território. Após meses de negociações tensas, Brasil e França assinaram em 10 de abril de 1897, em Paris, um tratado de arbitragem. O acordo determinava que a questão seria decidida por um árbitro único e imparcial, escolhido de comum acordo. O escolhido foi o governo federal da Suíça, representado pelo Conselho Federal Suíço. O presidente da Suíça, na época, era Walter Hauser, mas quem efetivamente analisaria o caso seria uma comissão de juristas e especialistas indicada pelo próprio Conselho Federal. Brasil e França tiveram até 1900 para apresentar seus memoriais, documentos com todos os argumentos históricos, jurídicos, geográficos e cartográficos em defesa de suas posições. O Brasil enviou uma equipe liderada pelo jurista e diplomata José Maria da Silva Paranhos Júnior, o famoso Barão do Rio Branco, que na época atuava como cônsul do Brasil na Europa. José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, nasceu em 9 de abril de 1845, no Rio de Janeiro. Era filho do Visconde do Rio Branco, um dos mais importantes políticos do Império. Tinha 50 anos quando assumiu a missão de defender o Amapá diante da arbitragem suíça. O trabalho foi titânico. O barão mergulhou em arquivos coloniais portugueses, espanhóis, franceses e holandeses. Viajou para Lisboa, Madrid e Londres em busca de mapas, cartas régias e documentos históricos que provassem que o rio Oiapoque era, desde o século XVI, o limite reconhecido entre Brasil e Guiana Francesa. Ele produziu 2 memoriais históricos, o primeiro memorial brasileiro em 1899 e o segundo memorial brasileiro em 1900, documentos com centenas de páginas, mapas históricos e argumentação jurídica impecável. Eram tão minuciosos que impressionaram até os próprios árbitros suíços. A França, por sua vez, enviou seus melhores juristas. O memorial francês argumentava que o verdadeiro limite era o rio Araguari, que ficava mais ao sul, e que os documentos históricos eram ambíguos. Mas Rio Branco havia antecipado cada argumento francês e os rebatia com fontes primárias incontestáveis. O julgamento aconteceu em Berna, na Suíça, ao longo de 1900. Em 1º de dezembro de 1900, o Conselho Federal Suíço divulgou sua decisão. O Brasil tinha razão. O limite era o rio Oiapoque, exatamente como o Tratado de Utrecht, de 1713, determinava. Resultado: o Brasil manteve os 260 mil quilômetros quadrados contestados.
o Amapá permaneceu brasileiro. A bandeira francesa foi retirada do Calçoene e o Barão do Rio Branco tornou-se herói nacional. A vitória foi completa. Das terras disputadas, nenhum quilômetro foi cedido à França. Os garimpeiros brasileiros voltaram ao rio Calçoene e a presença do Estado brasileiro na região foi gradualmente fortalecida ao longo dos anos seguintes. O Barão do Rio Branco foi aclamado no Brasil. Em 1902, o presidente Rodrigues Alves nomeou ministro das Relações Exteriores, cargo que ocupou até sua morte em 10 de fevereiro de 1912, resolvendo também as disputas com a Bolívia-Acre, 1903, com a Inglaterra e com o Peru. Ele é até hoje considerado o maior diplomata da história brasileira. A questão do Amapá foi muito mais do que uma disputa de fronteira. Ela mostrou que o Brasil, recém-republicano, mesmo frágil e sacudido por guerras internas, era capaz de defender seu território com inteligência e documentação, não apenas com canhões. Ensinou ao mundo que o Brasil levava suas fronteiras a sério e plantou a semente de uma tradição diplomática baseada em direito, história e argumentação racional, em vez de força bruta. O Amapá hoje tem mais de 750 mil habitantes. Sua capital, Macapá, fica exatamente na linha do Equador. E cada centímetro daquele território só está no mapa do Brasil. Porque um homem, numa biblioteca, em Paris, passou anos decifrando documentos coloniais, construindo o caso mais sólido da história diplomática brasileira. Se o Barão do Rio Branco tivesse perdido em Berna, o Amapá seria hoje um departamento ultramarino da França. Seria francês. Teria o euro como moeda. Teria ficado de fora da Constituição Brasileira de 1988. Mas ele não perdeu. O Brasil não perdeu. E essa vitória silenciosa, quase esquecida, merece ser contada e lembrada. Gostou de conhecer essa história que quase ninguém sabe? Então compartilhe esse vídeo com alguém que ama o Brasil de verdade. E se ainda não se inscreveu em O Tempo Conta, faz isso agora. O passado tem muito mais a te contar.